Bom, a gente selecionou algumas perguntas para te fazer. E aí a primeira que a gente julgou ser a primeira, né? Como foi a trajetória política de Vargas? Que a gente estudou muito, né? Era Vargas e como ele influiu ali na Revolução de 32. E aí a gente queria saber mais ou menos a trajetória política dele, que a gente tem uma parte do nosso trabalho que é mais direcionada a ele também. Getúlio Vargas é um oligarca gaúcho. Ele é do final do século XIX, eu acho que deve ser de 1889, deve ter nascido. Ele é de uma região fronteiriça do Rio Grande do Sul. Portanto, região fronteiriça é sempre região muito violenta. Então, já tem um traço importante do Getúlio Vargas, que é o traço da violência. Isso não há nenhuma dúvida. Tanto que é uma história do Getúlio muito polêmica. Muito polêmica. Não sei se há uma recente biografia que saiu do Getúlio agora pela Companhia das Letras. Eu não sei se essa discussão vai estar feita lá resolvida, que é o seguinte. O Getúlio Vargas é filho de um fazendeiro muito rico. Esse fazendeiro muito rico, ele, um distancieiro, a gente chama gaúcho distancieiro, ele levava os filhos para estudar em Ouro Preto. Não tenho a mínima ideia por quê, mas eles estudavam em Ouro Preto. Era a capital de Minas Gerais. Aliás, acho que não era mais capital de Minas Gerais, já era BH do final do século XIX. Né? E ao intervir, e o Getúlio tem irmãos mais velhos que ele. E esses irmãos estão todos estudando lá em Ouro Preto. O Getúlio tinha, acho que aproximadamente uns 16 anos, os irmãos já eram mais velhos, e eles se desentendem com um menino de lá. Esse desentendimento gera a morte do menino. O menino foi assassinado. Não se sabe que foi assassinado pelos irmãos do Vargas. Não se sabe até agora se o Vargas teve ou não envolvimento com esse assassinato. Mas o que se sabe é que como foi a família do Vargas, foi lá correndo resolver essa questão, liberou os meninos, ninguém ficou preso, não aconteceu nada, mas é um traço marcante aos 16 anos, um sujeito envolvido num assassinato, né, por uma querela quase de adolescentes. Né? Não é um evento, o que é confirmado é o assassinato. Né? Envolvimento dos irmãos Vargas. O do Vargas, não. Não há ainda um esclarecimento sobre isso. Mas ele viveu esse ambiente de violência. Né? Bom, disse a vocês que ele é um oligarca. Ele é um oligarca gaúcho. Como oligarca gaúcho, ele faz parte lá da política gaúcha. Né? Ele faz parte da política gaúcha. Ele é advogado. Ele é um advogado. E como político gaúcho, ele tem vários cargos. Um deles é de deputado estadual. E depois, mais tarde, um deputado federal. Ele vai ser um deputado federal, vai para o Rio de Janeiro, trabalhar no Rio de Janeiro, etc. Tanto que para nós pode parecer muito estranho, né? Mas ele é um sujeito que, como deputado, ele vai morar no Rio de Janeiro, que é a capital do Brasil, mora numa pensão e vai de bonde para o Senado. Para nós pode parecer muito estranho ter outra visão de um político hoje, né? Mas são outros tempos, outro mundo. E o Vargas, essa trajetória do Vargas continua quando ele é escolhido para ser, já no final dos anos 20, para ser um ministro da Fazenda do Washington Luiz, que é o último presidente da República Velha. E ele vai ficar como ministro da Fazenda por 2 anos e, finalmente, ele é eleito presidente do estado do Rio Grande do Sul. Na República Velha tem estado que existia presidente e não governador como hoje, né? O chefe do executivo é chamado de presidente. E aí, o Vargas aconteceu o seguinte. Quem que é esse cara? O cara não conhece o Perreco. Eu acabei de falar um negócio que o Getúlio fez, o cara não prestou atenção. E aí, o que vai acontecer é que o Vargas, ele se torna o governador do Rio Grande do Sul, presidente, né? E vai abandonar o governo Washington Luiz. Mas percebam que é uma proximidade dos dois, né? Em 1930, há eleições presidenciais
Nessas eleições presidenciais, como vocês já devem ter estudado, houve uma ruptura da aliança São Paulo e Minas. Nessa ruptura surgiu uma candidatura de oposição. A candidatura de oposição era muito comum, só que uma diferença. Essa candidatura de oposição que surgiu em 1930, liderada pela Aliança Liberal, que tem o Getúlio como o candidato à presidência dessa campanha eleitoral, pela primeira vez era uma campanha eleitoral que gerava a possibilidade de derrotar a oligarquia paulista. É uma eleição acirrada, não é uma eleição qualquer, é uma eleição bem acirrada. Ocorrem as eleições, e nesse processo o Getúlio é derrotado, a Aliança Liberal é derrotada. O candidato paulista, Júlio Prestes, é eleito presidente da República. Tá? Eleito presidente da República. Bom, um grupo ligado à Aliança Liberal, mais radical, que era o grupo tenentista, não aceitou o resultado eleitoral. Eles não tinham aceitado o resultado eleitoral de 22, não tinham aceitado de 26 e não aceitaram também o resultado de 30. Né? Não aceitaram. Até porque as eleições foram muito... Eles tinham um candidato em 30, né? Eles não tiveram 22 nem 26, tiveram em 30. Então, em 1930, terminado o processo eleitoral, as eleições ocorreram no dia 1º de março de 30, um domingo de carnaval. Estranho, né? Mas foi um domingo de carnaval, mas tudo bem. Quantos por cento da população votou? 5%. Muito pouco, né? Não mexia com a população como tudo. Fechadas as urnas, contou-se os votos. Júlio Prestes venceu. E o que fazer agora? O grupo tenentista entendia que tinha que ir para a ruptura política. Vamos para a ruptura política. Não vamos aceitar esse resultado. É ilegítimo. Houve fraude, né? Lembrando que as fraudes ocorreram de lado a lado, tá? Não foi só por parte do Júlio Prestes. Fraudes de lado a lado. Bom, qual foi a posição do Getúlio em 1930? Foi a seguinte. Fizemos uma grande campanha. Quase chegamos lá. Colocamos a elite paulista, a oligarquia paulista na defensiva. Então vamos fazer o seguinte, vamos esperar 1934. Em 1934 a gente vai ter mais apoio, vamos estar mais organizados e a gente ganha. A gente ganha no voto. Essa era a proposta do Getúlio. Tá? Quando perguntaram, Getúlio, vamos fazer uma revolução? Ele dizia, não. Sem revolução, sem ruptura. Vamos esperar 34. E ponto final. Só que os acontecimentos receberam, vocês sabem, uma dose de emoção. Em julho de 30, foi assassinado João Pessoa, que era o vice da chapa do Getúlio. Por que ele foi assassinado? Era uma questão pessoal da Paraíba. É um político paraibano. Ele não foi assassinado porque ele era vice do Getúlio. Ele foi assassinado por causa de uma mistura de questões políticas com questões passionais, tá? Ele publicou lá a carta de uma sei lá, enfim, foi assassinado. Foi o ponto de partida para que aqueles que defendiam a ruptura em 30 voltassem a falar dessa ruptura. E, portanto, Getúlio foi obrigado a correr atrás disso. Ele, que era contra a ruptura, ele teve que se colocar à frente da como líder aí, né? Exatamente. Ele vai fazer esse papel da liderança, né? Por que ele vai fazer? Ou ele faz, ou um setor mais radical da Aliança Liberal faria isso, que seriam os tenentes. Então, para evitar isso, ele sai à frente, para dar uma conotação conservadora à ruptura de 30. E aí, ele assume o poder. Tá? Cai Washington Luiz, Júlio Prestes não assume, e o Getúlio assume como um governo provisório. Por que governo provisório? Porque a Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana, ela é anulada. Todo o poder se concentra nas mãos de Vargas. Todo o poder se concentra na mão dele. O que significa todo o poder? Governar via decreto-lei, que não precisa passar pelo parlamento, porque não tem parlamento, estão todos fechados. E ele, o Getúlio, pessoalmente escolhe cada interventor de Estado. Cada um. Portanto, é absoluta centralização do poder. Todo o poder decidido pelo Getúlio. A gente sabe, claro, que tem jogo político aí, mas ele decide. Tá? Então, essa é a conjuntura que leva o Vargas ao poder. Fortificadíssimo. Sim. Aí indo por Vargas, que a gente está sempre fazendo aquela relação do que, como a gente está estudando São Paulo, que é o tema do ano, a gente sempre faz a relação, como o nosso é um tema histórico, a gente faz a relação do que aconteceu ali e de como ele está trazendo para hoje, né? Certo. Aí, como a era Vargas afeta São Paulo de hoje? Onde a São Paulo de hoje em dia que a gente vive
foi afetado pela Era Vargas. Eu não sei se vocês têm esse costume de fazer arqueologia dos nomes dos logradouros públicos de São Paulo, né? Mas, por exemplo, qualquer lugar que a gente vai no Brasil, a gente encontra sempre uma Avenida Getúlio Vargas. Sempre. Em qualquer lugar que a gente vai. Curitiba. A GV, né? Que é do Rio de Janeiro, claro. A GV é do Rio. Né? A Fundação em São Paulo você não acha. Hoje eu disse que no Rio tem a Avenida Getúlio Vargas, São Paulo não queria colocar. Não tem. O que será? Não tem. Tá? Não tem. Não tem. É anti-getulista. Tem 23 de maio, que leva para o Monumento das Bandeiras, porque o Getúlio é uma figura polêmica, né? A gente vem desses acontecimentos porque as leis trabalhistas, toda a Constituição de 34, é isso. Então, mas aí que está a grande questão. O São Paulo, a elite paulista é anti-getulista, mas a população não. Uhum. Tá? Getúlio sempre foi muito popular em São Paulo. Porque vocês viram que era o jogo dele. Né? Mas foi o jogo dele. Por que ele ficou assim? Porque ele deu assim, para quem queria. Foi claro que ele queria. As leis, a gente não pode dizer hoje, Vini, que sem essas leis a gente teria uma vida tranquila. Então, mas o que a gente está discutindo... Viria. Mas por sorte caiu com ele. Então, a gente precisa discutir, então, qual é o papel do Getúlio em relação à legislação trabalhista, né? Hoje a discussão que a gente faz é concessão ou conquista, né? Ele ofereceu para os trabalhadores, ou os trabalhadores conquistaram, ou seja, os trabalhadores mobilizados, organizados, etc. Quando eu falar de 32, vocês vão entender um pouco essa mobilização dos trabalhadores. Então, o Getúlio se antecipa e dá a ideia da concessão, ou não? Ou ele deu porque quis, etc. É apenas um reformador do capitalismo. Dá até para fazer uma emenda aí com o que você falou agora com a nossa próxima pergunta. Que é porque você acha que a mobilização foi tão forte a ponto de unir tantos civis ali, né? A gente estuda que as pessoas doavam ouro, as pessoas faziam de tudo. Era um patriotismo paulista muito grande ali, né? Bom, primeira coisa importante. Isso é verdade. Nunca houve uma mobilização cívica do tamanho de 32. Tá? Pelo menos essa mobilização regional. Nunca houve. Depois, é claro, mais tarde vai ter, por exemplo, a campanha das diretas, uma série de outros eventos em São Paulo, importantes, de peso, mas desse tamanho, com essa mobilização, é algo que a gente mal pode imaginar. Os relatos de época são coisas impressionantes. Por exemplo... Temos na nossa própria biblioteca alguns... É assustador. É assustador, né? Vocês devem ter visto. Vocês devem ter visto aqui, por exemplo, formou-se batalhões de tudo que vocês podem imaginar. Batalhão de negro, de índio, de estudante, de profissionais, tá? As donas de casa, de atletas, né? De atletas, tudo que vocês podem imaginar. Tanto que tem um autor que diz o seguinte: durante os 3 meses da mobilização de guerra e um pouco antes, São Paulo viveu uma experiência inédita. Quebraram-se todos os preconceitos que existiam nessa cidade. Nunca índio, negro, nordestino foi tão bem, ainda que tinha muito pouco nordestino em São Paulo nessa época, né? Nessa época já é a época dos mineiros. Então, não, estou dizendo nordestino pobre, né? O migrante. São Paulo ainda é uma cidade com poucos migrantes locais. Estão chegando, né? Estão chegando depois, tem até a ver com Vargas isso. A essa hipermobilização está ligado certamente a uma manipulação da elite paulista, manipulação essa comandada pelos jornais e pelo rádio. Tá? A mídia, né? A mídia. Sim. Eu falei com... É porque eu fiz esse fim de semana, não disse em homenagem aos 80 anos da Revolução de 32. E eu falei com esse revolucionário que tinha 10 anos na época, e ele disse que em alguns produtos que eles compravam, no rótulo ou atrás da embalagem, tinha uma campanha para pedir mais civis. E ele disse também que outra importante coisa, eu não sei explicar exatamente, mas outro importante incentivo para trazer civis
era que esses batalhões eram divididos, mas eles, no final, eles juntavam os batalhões e mandavam em frente de batalha. Então, cada batalhão tinha um pouco de cada coisa, como, por exemplo, tinha alguns atletas junto com negros, índios, e eu também falei com ele, ele me disse mais ou menos o que cada um usava na revolução. Isso é muito legal, essa das embalagens eu não sabia. Agora, pense o seguinte, pensem em vocês. Agora, mas foi rápido essa propaganda deles. Foi violenta, é que ela começou muito tempo antes. Eles não tinham o que a gente tem hoje para fazer uma mobilização. Então, é como se a elite Mas paulista tudo bem, falou tivesse... rádio e jornal, Jornal. né? Foi o que acessou a população, foi o que acordou a população. Tem um cartaz também que é uma mulher, é uma enfermeira, ela fala, ela fala meio que eu já fiz pela revolução, e você, o que você vai fazer? Sim, isso é propaganda. Propaganda é muito importante. As tirinhas, né, que a gente acha na biblioteca, tem uma tirinha que é uma carroça sendo levada, né? E aí, tipo, tá escrito Brasil, um carro, né, acho. É um carro que carrega uma carroça atrás. A carroça tá escrito Brasil e o carro São Paulo. Até quando o São Paulo vai levar o Brasil? Era a imagem de que o Brasil era a locomotiva e carrega os outros estados. Tá? Um equívoco, evidentemente, né? Mas tudo bem, essa é a imagem. Agora, vocês têm que lembrar, pensem em vocês. Vocês estão lá, são estudantes, 1932. Né? Seus colegas estão mobilizados, seus tios, todo mundo está mobilizado. As pessoas vão se mobilizando. Quem não se mobiliza começa a ser xingado nas ruas, né? Então você deve ter visto aqui o Hernani Donato falando o seguinte, que quem não se alistava, homem que não se alistava, o que se falava para eles? Mas eram chamados de covardes, não lembro que... Mas xingava de que mandava eles fazerem o quê? Não. Vá vestir saias. Vá vestir saias. Isso. Tá? Vocês não são homens, né? Vocês Não imaginam? fala isso também, né? Não seja covarde quando você está em casa e tem gente lutando por você. Exatamente. Imagine uma sociedade demarcadamente machista, né? Você vê um homem com papéis. O homem é o forte. A mulher é a frágil, é o sexo frágil. Até essa época se chamava o sexo frágil, né? Os jornais escreviam assim, o belo e frágil sexo. Se referia à mulher, né? Vocês imaginam uma sociedade machista? Alguém te mandar vestir saias, né? Você não é homem. É vergonhoso, tá? E talvez essa mobilização... Naquela época, Nossa! era um show de horror. Então, você está sendo impulsionado, Tem algum bom corintiano aqui ou não? Só você? Só você? Você alguém aqui se pergunta por que estão indo 10 mil corintianos para o Japão? E por que estão faltando ingressos? Alguém aqui se pergunta por que em 1976 foram 70 mil corintianos para o Rio de Janeiro? Pouca gente sabe. Não, sim, a invasão corintiana. Não viram falar disso? Alguém sabe... Podia ser um tema de seminário, né? Você não acha? Podia ter um tema de seminário. Alguém sabe que a imprensa colaborou muito para isso? Alguém sabe que a Rádio Jovem Pan, como em 32, a Rádio Jovem Pan, ela criou a Semana Corinthians e ela tocava por dia aproximadamente 70, 80 vezes o hino do clube por dia. E a programação dela se voltou para isso a semana toda, da invasão. Até hoje, o PAN tem um monte de veículo, agora está dando um monte de campanha de mão no Japão. Tem até cruzeiro para ir pro Japão, de barco. Então, Cruzeiro? Tem saindo de Santos para ir pro Japão. De caiaque tem gente que vai. Gente, se vocês olharem para 32, lembra 76 do Corinthians. O cara que foi a pé para o Rio de Janeiro, o cara que foi de bicicleta para o Rio de Janeiro, a pé. Que a gente foi de joelho, era a promessa que a gente... Não, foi da vitória. O cara foi a pé. Ele saiu uma semana antes para ir para o Rio a pé. Ele foi a pé para o Rio de Janeiro. Tá? A pé. Ou seja, vocês estão vendo que a imprensa cria. Agora, a imprensa não pode criar do nada. Ela não pode criar do nada. Há uma insatisfação com Vargas, sim. Há uma insatisfação. E essa insatisfação está ligada basicamente ao seguinte. Está ligado ao fato de, como Vargas é um modernizador do capitalismo brasileiro,
A primeira insatisfação que ele gera é a seguinte. Existia o senhor Francisco Morato. Francisco Morato é do Partido Democrático. O Partido Democrático ele rompeu o partido PRP em 1926. Ele apoiou 30 Vargas. Então, quando há ruptura em 30, ele entendia que ele seria escolhido o interventor. Então, o PD se sente traído. Então, o PD já começa a ter restrições a Vargas. Ele se sente traído. O PRP, que perdeu todo o poder, se sente completamente abandonado. Portanto, um PRP poderoso abandonado, um PD traído e abandonado, né? Era líquido e certo que ele seria o interventor. Então, gera isso. Depois, uma fortíssima oposição da elite paulista, principalmente da indústria da Fiesp, contra o interventor João Alberto. Porque é o João Alberto que vem para São Paulo aplicar a legislação trabalhista. Né? E a legislação trabalhista é muito interessante. Ela aumenta o custo do trabalho? Ela aumenta. Só que ela aumenta o custo do trabalho de um lado, de outro lado, ela oferece uma coisa muito importante. Ela oferece segurança ao trabalhador. E, em última instância, a produtividade do trabalho aumenta. O cara está mais satisfeito. Né? Se você ganha o 13º, se você ganha o mínimo e é pago por esse seu descanso, você vai trabalhar melhor. A Fiesp, pessoal, sabe o que é? A Federação das Indústrias. Então, o cara que vem aqui dizer que você tem que pagar mais para o seu trabalhador, e naquela época ele estava vendo só o gasto dele, ele diz, esse cara veio para nos atrapalhar. E outras provocações, né? E talvez toda essa violência para, não sei se pode chamar de alistamento dos civis aqui em São Paulo, pode gerar essa confusão que a gente lê ali, que acontece até hoje, de achar que São Paulo queria separar do Brasil. Que é uma coisa que até hoje muita gente fala. Mas não foi verdade. Em 32 não tinha o projeto separatista. Tá? Era simplesmente um projeto de oposição a Vargas. Né? A gente não falou isso, mas no começo do trabalho a gente viajava nisso. Tem gente que acha até hoje, tá? Mas não, esse projeto não vai para frente. A gente não pode confundir duas coisas. Tinham sujeitos que falavam que tinha esse projeto. Claro, tem gente que fala. Tem gente que falava desse projeto. Isso é uma coisa. Outra coisa é ser projeto de fato. Tá? Não era projeto de ninguém de importância que em 32 fosse separatista. Eles queriam uma nova Constituição. Na verdade, o que São Paulo quer? O que a elite paulista quer? Ela tinha um poder hegemônico até 30. Né? Ela mandava no Brasil. Como fazia Minas Gerais. Né? Minas ajudava, mas quem mandava era São Paulo. Tá? É claro que essa unidade de São Paulo-Minas resolvia tudo, mas tinha hegemonia. A hegemonia é paulista. Hegemonia paulista. É o lugar mais rico, é o lugar mais poderoso, etc, etc. Portanto, a 30 é um baque muito grande. Se ser mandado de fora é muito grande. Por exemplo, a proteção ao café, ela continua existindo, a proteção ao café, mas agora é uma proteção ao café que Getúlio comanda. Né? De certa maneira, é como se São Paulo agora tivesse que oferecer alguma coisa para o resto do Brasil. E os paulistas não estão afim, não. Tá? Não estão afim. A elite paulista está afim de que a riqueza fique só aqui. Resultado. O que a elite paulista deseja em 31, 32? Ela deseja retomar parte do que ela perdeu em 30. Ela sabe que não vai retomar tudo. Não precisa retomar tudo. O que ela quer é retomar a ordem legal, democrática, eleitoral, e com essa ordem, com essa volta dessa ordem, recuperar parte do poder que ela perdeu em 30. É isso que ela deseja. É isso que ela deseja. Só que ela não pode fazer esse discurso. Eu não posso fazer esse discurso. Né? Vocês já devem estar acostumados com o discurso político, né? Basta vocês assistirem a campanha eleitoral, né? A fala do sujeito, evidentemente que você percebe que algumas daquelas falas não são verdadeiras. É óbvio que não é verdadeiro. Tá? É óbvio. Né? Então, essa fala precisa ser uma fala que misture outras coisas. Então, eu vou apresentar para vocês aqui uma leitura de 32, que é uma leitura muito diferente e que talvez lembre um pouco os nossos tempos. Tem um professor da Unicamp que se chama Edgar Dedeca, que lê 32 da seguinte maneira. Para ele, o que foi 32? Para ele, após a Revolução de 30, houve uma ampla mobilização operária em São Paulo. As greves em São Paulo foram se potencializando,
foram se multiplicando, se potencializando. Essas greves foram ficando cada vez mais exigentes em relação ao patronato. Por alguns meses, o João Alberto permitiu que o Partido Comunista funcionasse em São Paulo. E, portanto, você tem um forte movimento dos comunistas, dos anarquistas e de outros grupos de trabalhadores sindicalizados. Essa movimentação operária é cada vez mais poderosa, colocando em risco os interesses dessa elite industrial paulista. Resultado, na virada de 31 por 32, 1931 para 32, o movimento operário é cada vez mais poderoso e caminhava-se para uma greve geral em São Paulo. E, portanto, Edgar Dedeca lê 32 como a elite paulista querendo silenciar, matar esse movimento operário. Tanto que o Dedeca tem um artigo que se chama o silêncio operário e o triunfo patriótico. Né? Porque como é que ele vai silenciar na leitura do Dedeca? Como é que esse movimento operário vai ser silenciado? Ele vai ser silenciado da seguinte maneira. A particularidade operária vai ser trocada por uma discussão patriótica geral. Tá? Então vamos lembrar do futebol. Vamos lembrar do futebol. Copa do Mundo. Eu lembro da Globo uma vez fazendo uma hiper campanha para se convocar o Romário. Nem lembro que Copa foi. Tem que convocar o Romário. Filipão, convoca o Romário. Tem que convocar aquelas campanhas. Né? Na cara dura campanha, né? Vem a convocação. O Romário não foi convocado. O que a Globo fala agora? Não tem Romário não foi, que pena. Mas agora é Brasil. Agora é o Brasil. Chega de falar de picuinha. Agora é Brasil. É só Brasil. Tá? Isso a elite paulista faz. Na hora que você está lutando, você criou um inimigo externo, que é o Getúlio. Necessariamente, qual passa a ser o papel do movimento operário para o resto da população? Passa a ser o papel do traidor. Tá? Você criou um inimigo. O inimigo é o Vargas. Temos que lutar contra o Vargas. Todos contra o Vargas. O Vargas não tirou a liberdade. Vargas ocupou São Paulo. Vargas isso, Vargas aquilo. Movimento operário. Vocês não podem ficar discutindo uma questão particular nesse momento. Porque agora a luta é contra Vargas. E vai-se para a luta. E como toda grande propaganda, e como toda coisa bem feita, você nem percebe que você entrou nisso. Eu não, tá? Você nem percebe que você entrou, né? Você entra, esquece dos teus interesses, porque alguém te enganou muito bem. Aconteceu isso, estava falando com os meninos da ditadura, o meu outro grupo é de ditadura, eles acharam que eu era historiadora. Por isso que eu tenho esses dois grupos. Eu falei para eles, eu me lembro muito bem na Copa de 70. A gente, por um grande momento, a gente esqueceu que a gente estava passando por aquele problema absurdo nesse país. Gente morrendo e desaparecendo do teu mundo. Parecia que os militares tinham colocado a camisa no Brasil e tinham ganho a Copa de 70. Foram eles que ganharam. E muita gente não se deu conta. Até que hora você pode ficar aqui? Estourando no dia 10, tudo bem? Porque eu tenho que ir para casa ainda que eu dou aula à tarde hoje. Então vamos seguir as perguntas. De que forma a organização política da época promulgou a Constituição de 1934? É interessante que a Revolução começa, né, ou seja, ataque a Vargas, a Guerra Civil começa quando o Vargas já tinha falado da Constituição, da convocação da Constituição, né? A rigor não precisaria do ataque, né? Bom, é convocada uma Constituição, é convocada uma Assembleia Constituinte com uma coisa importantíssima, fundamental. Pela primeira vez a mulher vai voltar no Brasil. Isso é muito importante, né? Eu acho que é uma grande conquista de época. E aqui no Brasil a mulher volta muito antes que vários países da Europa. Tá? É um grande avanço no Brasil. Qualquer coisa é isso. Então é um processo constituinte. Eu falei para vocês que a elite política continua poderosa. E, portanto, no empate, na votação, a participação paulista é muito forte. Através do chamado Partido Constitucionalista. Resultado. A Constituição de 34 ela é resultado de duas grandes forças políticas.
o liberalismo paulista, de um lado, e esse intervencionismo varguista do outro. Essas duas coisas estão lá embaixo. Tá? Resultado, é uma Constituição que traz elementos de benefício para São Paulo, ainda há esse elemento liberal muito forte, e de outro lado, há esse elemento já autoritário, já é um flerte com as experiências nazifascistas. Assim, a Constituição de 34, ela é híbrida, ela tem esses dois elementos. A gente pode falar que houve um grande empate em 1934. O Getúlio promulgar essa Constituição também é uma forma de meio que dar o que os paulistas queriam, dar essa liberdade, que eles queriam dar esse poder aí em política a gente faz o que é possível fazer, né? O sonho de Vargas era uma Constituição centralizadora, como foi de 37. Esse era o sonho de Vargas, era a Constituição de 37. O sonho de Vargas era uma ordem centralizada, autoritária, como é o padrão de época. O liberalismo está em crise nessa época. Esse é o sonho. Só que os nossos sonhos, eles se esbarram com a realidade, né? Então, o que Getúlio conseguiu em 37, você já chegaram no Estado Novo? Já, mas não tanto. Então, o Estado Novo é o autoritarismo de Vargas, né? A gente pesquisou mais pelo Vargas. Tá. Então, Vargas, o que ele conquistou em 37, a ditadura Vargas em 37, a absoluta centralização do poder e controle do Estado, da atividade econômica, etc, etc, censura, propaganda, controle. O que ele conquistou em 37, o sonho dele era em 30 conseguir isso. Mas não conseguiu por quê? Porque em 32, São Paulo resiste. Ele não conseguiu em 34, porque São Paulo resistiu. E ele conseguiu em 37. Tá? Ele conseguiu em 37. E em 37, esse sonho centralizador é vencedor finalmente. Tá? Mas o importante é o seguinte: qual é a relação de São Paulo com Getúlio? Isso para nós tem que ser muito importante. Getúlio despreza São Paulo, muito pelo contrário. Getúlio não é trouxa. Ele sabe que o desenvolvimento econômico está aqui. Qual é a queixa que ele faz de São Paulo? A queixa que ele faz de São Paulo é o egoísmo dos paulistas. Ele acha que São Paulo tem que se abrir para o Brasil. Em última instância, ele acha que o Brasil tem que ser ensinado por São Paulo. São Paulo tem que levar o seu caminho de desenvolvimento para todo o Brasil. É isso que ele quer. Tá? Tanto que a partir de 37, a elite paulista finalmente faz parte, né? abraça. Tá? Aliás, abraça bem antes. Tá? Abraça bem Já antes. tinha senadores eleitos muito antes. Né? Nós lemos isso aí em algum local. Por exemplo, foi de julho a outubro, né? 32. Em maio de 33, o que o Getúlio oferece para São Paulo? Escolha o seu interventor. Que nome que vocês quiserem. Não é estranho isso? A vocês não parece estranho que uma briga tão feia, você armadamente briga? São Paulo perdeu feio em 32. Getúlio poderia ter feito o que ele quisesse com São Paulo. E por que em 32 ele vem aqui dar um abraço? Escolhe o interventor. Por que antes ele coloca um interventor que São Paulo não gosta? Porque ele não quer que as forças políticas de São Paulo ganhem autonomia para recuperar aquele poder perdido em 30. Ele quer alguém de absoluta lealdade. Ele não confia na elite paulista. Primeiro ele mostra para a elite paulista que... Ele colocaram dois interventores para São Paulo e não, então, ele coloca o João Alberto. João Alberto, a elite paulista chama do tenentinho. O tenentinho, né? Governado São Paulo invadido por um tenentinho. E o outro era um que ficou fora do país por muito tempo. Não, esse já é o Pedro de Toledo. Esse é o Pedro de Toledo. No final foi legal. Ele diz, esse homem estava morto e eu ressuscitei. Não é isso? Porque ele está escrito no texto né? Mas não, teve um terceiro, teve outros ainda. Teve outros. Mas olha a sacada do Getúlio. Os políticos paulistas tinham uma palavra de ordem que era a seguinte: queremos um interventor paulista e civil. É isso. O Getúlio tá bom. Tá no livro. Pedro de Toledo. Só que o Pedro de Toledo era um sujeito que não tinha ligação com a elite paulista. Pedro de Toledo era um embaixador. Ele estava há 30 anos fora de São Paulo, no Brasil. Não tinha a mínima ideia. Né? Então, quando chega o Pedro de Toledo, os caras falam, mas o Pedro de Toledo, vocês não pediram? Ele é civil e é paulista. Né? Então, o Getúlio, antes da Revolução,
assim, armada, ele faz isso, né? Ele põe interventores sem relação com a elite paulista para mostrar que a elite paulista não tem autonomia. E aí depois que ele já mostrou que, na Revolução mesmo, que ele acaba com a elite paulista e ele ganha claramente, ele pega e fala, não, agora tudo bem, vocês vão dar meio que para chamar eles para essa nova... Exatamente, para chamar para São Paulo. Vocês vão servir ao Brasil agora, tá? Vão ensinar tudo ao Brasil. Tanto que o símbolo de São Paulo, que é o bandeirante, era um símbolo que Vargas vai usar. Tá? Depois do Estado Novo, ele vai usar esse símbolo. A ideia de desenvolvimento, etc, etc. Tá? Quais os interesses do Norte em apoiar Vargas? O grande interesse é que com Vargas, pela primeira vez, vai surgir um projeto nacional no Brasil. Tá? O que é projeto nacional? Com Vargas, jamais vocês podem esquecer isso, independente se ele foi autoritário, o que ele foi, o que ele não foi. Ele pensa o Brasil. Ele pensa o Brasil. Portanto, ao contrário dos particularismos que existiam na República Velha, em que São Paulo pensa para si mesmo, Vargas pensa um desenvolvimento para o Brasil todo. Ele olha para o Brasil todo. Ele faz planejamentos para o Brasil todo. Então, pela primeira vez, só para vocês terem uma ideia, vocês conseguem imaginar alguém administrar um espaço? Pode ser uma casa. Você consegue administrar uma casa sem saber quantas pessoas moram nela? Quanto se ganha? Quanto se gasta? Você consegue pensar numa casa assim? Você sabe que o Brasil não tinha serviço de estatística até Vargas? O que o IBGE faz para nós que é fundamental? O IBGE diz o seguinte, olha, existem no Brasil hoje 12.513.000 crianças que precisam de pré-escola. Então, o Ministério ele vai fazer um planejamento para cuidar dessas duas. Não existia isso no Brasil. O Brasil deixa de ser um arquipélago, né, de várias... Sim, exatamente. Claro. E é o lugar mais assistido, é o lugar mais abandonado. Claro que vai desejar Vargas. Até porque Vargas também quebrou com as oligarquias locais, né? Ele fez isso. Eram oligarquias mais frágeis, então foi fácil quebrar. A de São Paulo foi mais difícil, porque era mais poderosa. Exatamente, quebrou com o arquivo. Vargas é um grande articulador ali. As eram mais fracas? Eram muito mais fracas. São Paulo poderosíssima. As oligarquias, elas eram importantes, etc. Mas bastava uma intervenção militar que você derrubava. Sem problema nenhum. O Hélio da Fonseca já tinha feito isso em 1910, 14. Plínio, uma pergunta agora sobre 37. Exatamente depois da Constituição de 34, os passos de Vargas para 37. A 37 exatamente foi o quê? 34 nasceu uma nova Constituição. O Brasil, um país agora constitucional, ele decidiu várias coisas, Senado, decidiu-se que o presidente vai ser eleito de 4 em 4 anos. O primeiro, indireto pelo parlamento, pelo constituinte. Então, o mandato de Vargas, que foi eleito em 34 legalmente, duraria de 34 a 38. Em 38 eleições, um novo presidente, não tinha reeleição, o novo presidente assumiria o poder no Brasil, né? Então, como disse a vocês, é uma mistura de liberalismo com aspectos já autoritários, centralizadores, né? Tem essa disputa. Resultado. A partir de 34, Vargas começa a governar, mas é um momento de radicalizações à esquerda e à direita, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Essa radicalização no Brasil faz com que surjam dois grandes agrupamentos políticos. Um grupo fascista, chamado AIB, Ação Integralista Brasileira, e uma esquerda, Aliança Nacional Libertadora, ligada ao Partido Comunista, que é antifascista, né? Esses grupos estão em embate. E Getúlio está se equilibrando entre eles, e principalmente Getúlio, ora, mostra simpatias a Lenin, de propósito, isso é uma estratégia política, ora, mas os fascistas eles não têm lá muita simpatia. Esse integralista é outro, ou é o fascista? É o mesmo. Tá. É o fascista. Aí, liderada pelo meu xará Plínio Salgado, tá? Conservadoríssimos, etc. Bom, resultado, há uma tensão política muito grande. A briga, por exemplo, em janeiro de 35, há um comício integralista na Praça da Sé. Os comunistas vão lá, os antifascistas, não é só comunistas, antifascistas vão lá a pau tirar os caras de lá. É pancada, tá? É pancada. A tensão é muito grande politicamente. Então, mas tem uma questão muito importante aí.
Tanto a AIB quanto a ML são dois projetos nacionais. Isso é muito importante. Um projeto revolucionário de esquerda, um outro projeto de direita, de extrema direita. Porém, em 1935, há um erro estratégico muito grande para os comunistas. Eles tentam tomar o poder com uma revolução. Não havia condições históricas de tomar o poder, por isso vocês podiam assistir o filme Olga para entender isso. Não havia como tomar o poder. Há um equívoco. É um equívoco de análise. E, portanto, o movimento que estourou no Rio, no Rio, Natal, Recife, foi um fracasso completo. Foi um fracasso completo e abriu margem para Vargas criar, como São Paulo criou o medo em 32, Vargas criou o medo em 35, os comunistas em todos os lugares. E passou a prender Luiz Carlos Prestes, líder do Partido Comunista, passou a ser quase que um ato de heroísmo. Quando ele e a Olga são presos em janeiro de 36, é lido como uma grande vitória, etc. E Vargas está com um estado de sítio, né? Ou seja, um regime já fechado desde novembro de 35, durante todo o ano de 36. Quando chegou no final do ano de 36, São Paulo, o interventor de São Paulo, já governador de São Paulo, Armando Salles Oliveira, começou a falar assim, bom, eu sou candidato à presidência. Ele começou a fazer a campanha dele, né? Começou a fazer a campanha dele. José Américo de Almeida, ligado a Vargas, começa a fazer sua campanha também. Então, supostamente, vai ter eleição no Brasil em 38 e Vargas vai deixar o poder. Só que começou a se desconfiar que Vargas não estava com vontade de sair do poder. Não estava com vontade. E o que o Vargas faz? Uns 2 meses antes do golpe, que é em novembro, 10 de novembro de 37, ele anuncia a criação, ele anuncia a descoberta, a grande descoberta, Plano COI, que era um suposto plano comunista para tomar o poder no Brasil, que mataria autoridades públicas, ou seja, ele de novo criou um medo, né? Criou um grande medo. E é claro que os paulistas perceberam, né? O Armando Salles percebeu que era a armação dele, mas não teve jeito. No dia 10 de novembro de 37, com o apoio dos militares, Getúlio utiliza-se do rádio e diz que, diante dessa completa insegurança, era necessário anular a Constituição de 34 e oferecer uma nova Constituição ao país. Uma Constituição de 37, apelidada de Apolaca, porque ela era cópia, ou muito inspirada na Constituição fascista polonesa. Todo o poder nas mãos do presidente, Vargas, né? Ele é todo o poder, e a Constituição dizia que só depois no prazo de 6 anos, a população, num plebiscito, escolheria se queria essa Constituição ou não, né? Começou a ditadura Vargas. Então Vargas sempre teve apoio militar, na sua trajetória inteira política. Nesse momento aí, Desde o momento que os tenentes ajudaram ele contra os paulistas até aí, ou não? Aí está a grande questão. Os militares não são um grupo coeso, são grupos divididos, né? Ele vai se aproximando do grupo majoritário dos exércitos, das Forças Armadas. Ele, por exemplo, em 32, só um detalhezinho para vocês, em 32, quando os paulistas atacaram, o Vargas foi lá para o chefe do exército e falou assim, vocês vão defender. O exército falou assim, não vamos defender. Como? Vocês, exército? Não. E por que não? Porque nós não aceitamos a presença dos tenentes no poder. Por quê? Porque era muito incômodo. Os tenentes são incômodos, eles são rebeldes lá das Forças Armadas. É incômodo para o exército oficial. E, portanto, Vargas teve que acabar com o movimento tenentista, e ele vai fazer isso. Né? Ele vai incorporando os tenentes ao exército legal, e quando ele faz isso, é que ele vai ter o apoio do exército. Tá? Então, vocês estão vendo que o exército também cobra caro, né? Cobra caro. Mas o exército, as Forças Armadas os militares são fundamentais para ele. Então, a gente chama de um golpe, o golpe das elites políticos militares, não econômicas. É um golpe das elites políticos militares de 37. Então aqui para fechar, né?
talvez seja um pouco vaga, né, essa pergunta, mas como a Revolução de 62 afeta São Paulo de hoje, né, que a gente falou de tudo, e a própria Revolução? Ela afeta, sabe como? Ela afeta o imaginário paulista. O imaginário paulista, esse imaginário que despreza Getúlio, constrói uma imagem idealizada de São Paulo. Né? É uma imagem idealizada de São Paulo, né? Essa imagem de bravura, essa imagem de que São Paulo carrega o Brasil nas costas, a idealização. Né? Mas eu acho que, assim, pelo pouquinho que eu entendo, ela também, ela criou, de alguma maneira, a raiz desse nosso proletariado mais forte do que, mais organizado do que o resto do país, de alguma maneira. Não é à toa que talvez a gente tenha tido São Bernardo. Eu acho que a gente cria uma história, não é, Plínio? Não, cria, mas eu... Tudo bem. A gente tinha fábricas aqui. Sim, a economia é muito forte, não há dúvida sobre isso. Mas a gente cria essa... Eu acho que aqui foi o primeiro lugar onde a gente teve sindicato, São Paulo e Rio. Acho que a gente acaba criando essa história um pouco, não é? Agora vocês mataram a questão, né? Vocês mataram a questão. Uma cidade que não tem uma avenida Getúlio Vargas, importante. Numa cidade que a gente sai do centro de São Paulo, em direção à Zona Sul, e que eu pego a Avenida 9 de Julho, não é uma avenida qualquer. 9 de Julho é quando começou a Revolução. Eu pego a 23 de maio. 23 de maio não é à toa, é o dia do MMDC. É quando se decide por atacar Vargas. E quando eu pego a 23 de maio, eu tenho um obelisco. Tá? Eu tenho um obelisco. Ou seja, São Paulo é uma cidade com imaginário antigetulista, construído pela elite. Tá? Não é a população. Não é a população. A população mais pobre, que foi diretamente beneficiada pelas leis trabalhistas, gosta muito do Getúlio. Tá? Gosta muito do Getúlio. Getúlio era alguém que conversava com as pessoas. Tá? Conversava com as pessoas. É uma pena que eu não posso contar várias coisas para vocês do Getúlio aqui, mas é uma pessoa muito próxima. Tá? Getúlio, tem uma história de Getúlio que uma mãe de um amigo meu ela contou, que acho que era o vô dela, o pai dela, alguma pessoa assim, ele estava em algum lugar que o Getúlio foi. Ele chegou para os amigos e falou que ele era amigo do Getúlio. Acho que ele não conhecia, ele nunca tinha falado com o Getúlio. Aí ele chegou e os caras duvidaram, né? Tipo, fizeram uma aposta, uma coisa engraçada, assim. Ele disse que ele chegou assim pro Getúlio e falou... Ele apostou que ele ia fazer o Getúlio tirar o terno dele e dar pra ele. Aí, tipo, ele chegou pro Getúlio, explicou a história disso que o Getúlio fez, sabe? Todo brincalhão e foi super simpático com ele. Assim. Então, tem uma história pra você entender o que é um sujeito que a população confia, né? Lá no interior de Minas Gerais, lá no interior de Minas Gerais, a época de inflação, era o governo do Juscelino, né? Também muito amado pela população mineira, né? Ele chega lá a Dona Maria no balcão e fala assim: seu José, o pão aumentou de novo, o que é isso? Uma inflação alta, né? Ele falou assim: que absurdo esse pão caro, esse governo absurdo, esse governo que não cuida dos pobres, não sei o que lá, não sei o que lá. E o sujeito fala assim, essa Dona Maria é getulista, né? Fala assim: Dona Maria, na época do Getúlio o pão aumentava também, eu nunca vi a senhora aqui fazendo discurso. Por que agora que o presidente é o Juscelino só faz discurso? Porque o nosso presidente Vargas, ele vinha e explicava pra gente por que o pão estava caro. Pronto, como é que você vai me discutir com a Dona Maria? Ele explicava, você confia nele. Tá? Você confia nele. Você está batendo mesmo, você paga o preço do pão, mas você confia. E é fundamental confiar. Tá? E é engraçado isso, né? Eu também. A gente ouvia as pessoas tinham esses partidos mesmo, né? Eu aqui, eu era demarista. Um roubava mais do que o outro, mas a justificativa do roubo de um estava mais bem explicada do que do outro. Né? Tem uns malufícios que falam que ele rouba mais mais. Meu pai tinha uma vassourinha. Que o Jânio disse que é. Meu pai odiava a política, meu pai não gostava, mas meu avô era demarista. Demarista que é uma espécie de Getúlio de São Paulo. Tá? Tem lá. A Demar falava com as pessoas. A Demar conversava. A Demar era
uma pessoa populista, ela conquista. Todos nós precisamos de um olhar, todos nós. Né? Você gosta quando você é olhado. Uhum. Aí o cara te conquista. Agora, moçada, vocês sabem que é muito difícil ler 32. Vocês sabem por quê? Porque é um evento que marca disputa de classe. É uma questão de disputa de classe. Há interesses de classe muito forte. Então, cada leitura é muito diferente da outra. Isso é muito Principalmente complicado. no fato de Getúlio Vargas. Vocês conseguem ler... Você já tem a Folha de São Paulo digital, não tem? Sim. Vê se vocês conseguem ler um caderno que saiu no dia 23 de maio de 1982. Era um caderno que chamava-se, um suplemento chamado Folhetim. A capa desse folhetim era um suplemento cultural da Folha, se chama Cinquentenário de uma Revolução Polêmica. Tá? Lá está esse artigo do Edgar de Deca, que eu falei para vocês. Lá está um artigo muito legal da Maria Helena Capelato, que também mostra como ela vai mostrando como é que a imprensa manipulou. Como é que você manipula? Tá? Como é que você manipula? Eu queria dizer que há várias maneiras de ler 32. Tá? Essa revolução. Dependendo do ponto de vista do fulano, né? Você... Eu acho que a gente no seminário nem cabe a gente fazer a nossa leitura, né? Nem pro repertório que a gente tem, pelo amor de Deus. Quanto tempo vocês têm para apresentar? 20 minutos. De 20 minutos de perguntas que pode... Vocês vão apresentar onde? Lá no Congressinho. Não é tudo, né? É difícil. Mas lembra de uma coisa importante, de apresentação. Numa apresentação, eu preparo uma fala de 20 minutos, mas eu tenho que ter conhecimentos para 2 horas. Tá? Eu tenho que estar muito bem preparado. Muito bem preparado. Tá? O grande lance, gente, é a pergunta do seu colega que vai te dar margem para você mostrar. Que você sabe muito mais do que você falou. Quem vai pegar a pergunta... Não é só responder o cara falar, né? Então, eu estou muito atrasado, mas eu só queria falar uma coisa para vocês entenderem como é difícil ler um evento. Eu não participei de 32 porque eu não tinha nascido ainda. Mas eu participei da campanha das diretas, ativamente. Panfletava, ia nos comícios, fazia campanha adoidadamente em 84, a campanha das diretas. E ela fez agora aniversário, acho que ela fez 25 anos, para fazer 30. Quando ela fez 25 anos, eu comecei a ler como a imprensa leu 84. Eu falei, eu não participei disso, eu participei de outra coisa. Esses não eram os meus heróis de 84. Né? Ulisses Guimarães, que foi... Né? Não, quando eu ia em comício, em 84, Ulisses, não é só que eu queria ouvir, Ulisses Guimarães só falava, Ulisses, Franco Montoro só falava quando o Lula e o Brizola pediam para a multidão escutá-los, senão eles iam ser vaiados. O Brizola e o Lula, os dois, né? Né? Era uma pessoa que você podia não acreditar numa palavra que ele estivesse dizendo, mas conquistar. Aquele sotaque gaúcho, forte. Incrível. Eu lembrei, não foi disso que eu participei. Eu participei de outra coisa. Não foi nada disso. Não é essa análise que eu faço de 84. Porque as 4 personalidades, as 4 pessoas ali, tudo era pontinho. Polícias eram pontinho. Você teve a sorte de morrer num desastre que fez o cara ficar mais heróico. Caiu. Né? A imprensa, como senhor das eleições. Mas é o seguinte, quando é que vocês vão ter que fazer isso? Apresentação? Tem tempo ainda? Você pode procurar? Assim? Pode, a gente pode marcar outra, se vocês quiserem. Tá? A gente pode melhorar o nosso texto e